Para apresentar a palestra Blockchain, Desafio Colaborativo, eu vou chamar o Joaquim Kiyoshi Kawakama, que é superintendente-geral da CIP. Bem-vindo, Joaquim. Daqui, tá? Bom, eu estava pensando aqui, o Edilson, o Robert e o Yared facilitaram muito a minha apresentação, que praticamente eu não vou precisar fazer a apresentação. Mas aí, para dar uma acordada em vocês, eu vou contar uma coisa peculiar, que é assim, desde pequenininho que eu sempre fui questionado, por que um hardware japonês tem nome de português, Joaquim? Então, assim, é estranho, eu conheço mais alguns Joaquins, não conheci nenhum Manuel, mas aí, para acordar vocês, eu vou revelar que meu verdadeiro nome é Satoshi Nakamoto. Infelizmente, eu não tenho a chave privada da wallet, que tem mais de 500 milhões de dólares no Bitcoin. Então, é brincadeira para acordar vocês, porque eu vi que esse auditório escurinho aqui de manhã estava dando soninho, então vocês vão acordar, mas é brincadeirinha, é Joaquim mesmo. Estou à procura do meu par, o Manuel, que aí completa aquela piada, que já ouviu várias vezes. Não achei o Manuel em hardware de japonês. Quem conhecer, por favor, passe o contato, que eu estou interessado. Vou voltar aqui para o tema da nossa conversa. É só para falar para vocês que a CIP vem acompanhando o tema Bitcoin, blockchain, DLT, etc., há muito tempo, desde 2012, quando a gente trouxe alguns... No fórum internacional que a gente fez no Rio de Janeiro, em 2012, nós trouxemos dois meninos, tinham 24 anos na época, que fizeram um gateway de Bitcoin dos Estados Unidos, etc., para explicar o que era para a gente. E CIP, como Câmara de Pagamentos, a gente sempre esteve muito conectado a essas tendências mundiais que surgiram. E a gente fica muito feliz que hoje o mercado, de uma forma geral, o mercado global e o brasileiro, começa a encarar as tecnologias, como foi explicado para vocês, como uma possibilidade em termos de inovação e realmente de disrupção de alguns modelos tradicionais que a gente vem utilizando, conforme o Edilson mostrou, que é essa quebra de paradigma. O nosso modelo mental, nós somos criados do lado de cá. A CIP é uma empresa tradicional do lado de cá, que é a Trusted Organization, a Câmara Central, que aprova os pagamentos que fluem através dela, autorizada pelo Banco Central, e que as partes confiam que a transação aprovada na CIP ela é válida, portanto, pode creditar e liberar o recurso financeiro ou o ativo que foi negociado em uma de nossas câmaras. Na hora que a gente começa a ver essa nova tecnologia, e quando nós lemos o paper do Satoshi Nakamoto, é uma matemática aplicada muito legal. Assim, eu sou engenheiro de formação, então vibro com esses brinquedinhos novos de tecnologia, em que conceitos matemáticos conseguem resolver problemas antes insolúveis, como o Edilson falou. O problema general Byzantinus é um típico daquele problema insolúvel que um algoritmo novo trouxe uma possibilidade de resolução que abre um campo enorme de utilização prática. E aí, voltando para 2012, o que eu ouvia um pouco de quem estava muito envolvido com Bitcoin, eram os fundamentalistas que falavam: Bitcoin vai mudar o mundo, vai acabar com a moeda do mundo, e vai mudar o sistema financeiro total, os bancos vão desaparecer e tudo vai ser feito com blockchain e Bitcoin. Eu acho que não é nem tanto lá, e também não é como algumas reações do sistema financeiro. A gente ouvia na época que isso não vai mudar nada, o método tradicional é o que funciona bem, portanto, os nossos processos são os que vão prevalecer. Então, eu acho que não é nada nem tão extremado e não tão aqui. No fundo, é uma solução, e eu falo isso para o nosso pessoal, nós temos uma solução com grande potencial para resolver alguns problemas, não vai resolver todos os problemas, como o Yared colocou, mas tem alguns que são muito legais para serem resolvidos. Aqui foi falado de boleto, o Robert falou de boleto, o Yared também. Nós estamos num projeto agora de centralizar a base de boletos na CIP, e a partir do ano que vem, no momento do pagamento, a informação válida do boleto é que estiver registrada na CIP. Então, ainda nesse modelo. E aí várias pessoas perguntaram, por que a gente não tomou a iniciativa para já fazer
a cobrança 2.0 usando o DLT. Então, no fundo, a gente tem mais perguntas hoje para serem respondidas do que resposta. O Robert colocou para vocês algumas das perguntas, mas aí começa a ver assim, o Gartner, lá durante o CEAB, eles fizeram uma afirmação, quem esteve lá pôde ouvir, que as empresas que investiram muito forte em alguma das plataformas hoje, provavelmente daqui a 2 anos tem que jogar fora, porque a gente não sabe qual dessas plataformas realmente vai prevalecer. Então, nós estamos numa fase de experimentação para poder responder algumas perguntas bastante específicas e cruciais para que a gente possa passar a utilizar essa tecnologia na nossa aplicação do sistema financeiro. E aí requer algo muito importante, que é uma mudança de paradigma e jeito de pensar. Se a gente não mudar o nosso jeito de pensar, a gente não vai conseguir ver o mundo daquele lado totalmente distribuído, sem precisar uma trust organization, para fazer a autorização dessas transações. E aí, uma coisa que o Robert colocou, que eu vejo como muito importante, é a questão da colaboração, e aí por isso que a CIP está envolvida nessa discussão, porque no espaço de colaboração, mesmo com uma tecnologia distribuída, algo que possa ser feito e autorizado por vários nós numa rede, tem um ponto crucial em termos da definição dos casos de uso para que ele ganhe escalabilidade, que é o modelo de negócio. Então, no nosso entender, tem uma parte de toda a discussão que é totalmente colaborativa, porque se todos os players do mercado não utilizarem as mesmas bases desse caso, seja um contrato inteligente, smart contract e tal, se as regras não forem as mesmas, ela não vai funcionar no modelo em rede. Entretanto, tem um pedaço que é um pedaço competitivo que cada agente que participar dessa cadeia não vai participar de graça. Os mineradores eles não participam de graça para validar blocos blockchain do Bitcoin. Eles estão lá para minerar bits, para converter em unidade monetária, pagar o custo de capital dos monte de computadores que eles investiram para colocar lá e pagar energia elétrica. Se essa conta não fechar, esses mineradores começam a sair do mercado. Então, sempre tem uma equação financeira em monetização. E aí, nesses anos todos que a CIP vem fazendo projetos junto com o sistema financeiro, uma pergunta-chave que a gente sempre faz é o seguinte: qual é o limite entre a competição e a colaboração? E essa precisa estar presente, porque senão a gente não consegue trazer todos os atores para discutir o pedaço colaborativo. Sempre tem o receio de que uma instituição vai querer se apropriar do conhecimento da outra e aí usar como vantagem competitiva. E aí é um desastre nesse modelo de pensamento de sistemas em rede. Então, ao longo desses anos, a CIP desenvolveu uma competência de sempre colocar essa pergunta em primeiro lugar. Até onde nós vamos, que é colaborativo, e o que a gente deixa para cada agente decidir o seu modelo. Então, o modelo de monetarização do uso do DLT, num caso de uso, ele é especificamente ligado a cada agente financeiro, a cada agente financeiro ou não financeiro, agente participante da cadeia. Então, logicamente, ele vai gerar um interesse a partir do momento que existe uma base estabelecida do ponto de vista sistêmico, funciona bem para todo mundo e deixa um espaço à competição para todos os agentes que participarem nesse modelo de negócio. Então, aqui, a CIP tem uma competência para conseguir colaborar no processo de discussão, trazendo uma coisa importante, que é uma neutralidade, que é um dos pilares da fundação da CIP. A CIP é uma empresa sem fins lucrativos, e o Conselho de Administração faz questão que qualquer discussão que a CIP tenha com o mercado, a CIP deve ser neutra. Nós temos opiniões, lógico, mas a gente tem uma neutralidade do ponto de vista competitivo. Então, isso ajuda muito aquela questão da governança e do networking que o Robert colocou. Por isso que a gente tem participado muito dessas discussões. E aí, pegando um pouquinho do que foi explicado pelo
Edilson, Robert e o Yared, eu acho que esse é um primeiro conjunto de perguntas que nós, como comunidade, precisamos começar a responder. A gente já tem discutido alguns casos de uso que ainda estão no âmbito estratégico, que a gente não pode revelar. Assim que tiverem decisões, a gente vai poder contar alguma coisa a mais da parte prática do que a gente começa a testar. Mas tem alguns pontos que são super importantes para que a gente possa começar a responder. Então, do ponto de vista técnico, como o Yared colocou, a falta de padrões é um complicômetro. Que padrão que nós vamos utilizar? De preferência, a gente deveria usar um padrão global para que o que a gente invente aqui não seja uma jabuticaba, ela possa ser utilizada no mundo inteiro. O boleto é uma jabuticaba. Nós vamos tentar exportar o boleto. Tem que transformar o boleto em um iBoleto, International Boleto, um Global Boleto. Então, é um negócio que o Robert gosta do iBoleto. Mas aqui a gente tem que definir um padrão que possa ser adotado mundialmente. Do ponto de vista de mercado, não só aqui no Brasil, no mundo, nós precisamos ter técnicos capazes de fazer o desenvolvimento dessas novas plataformas. É um modelo novo de pensar. Interligação com sistemas legados também é uma outra questão, porque ninguém vai conseguir jogar sistemas legados fora da noite para o dia e passa a usar tudo em blockchain. Então, tem uma interface que é importante, as APIs de conexão. A questão de escalabilidade, que se fala muito hoje, né? O Bitcoin ele tem um throughput por desenho e algoritmo de 8 transações por segundo. Só para vocês terem uma ideia, a cobrança 2.0, nós vamos ter que ter um throughput de 3.000 transações por segundo. Então, a questão de escalabilidade, dependendo da aplicação, ela se torna muito importante para que a gente possa realmente tornar o modelo escalável para a sociedade como um todo. E como a Yared colocou, a questão de privacidade e segurança no sistema financeiro é algo fundamental. Então, confidencialidade e sigilo bancário, ele tem que ser preservado. Não tem, pode ser transparente ou não. Tem itens de sigilo bancário que não podem ser revelados. Então, tem que dar um tratamento. Mercado, a gente tem uma série de questões, como que a gente move os ativos financeiros para um distributed ledger. Qual é a massa crítica de usuários para começar a ser vantajoso do ponto de vista de custo e monetização, ou seja, de remuneração do capital de cada ator participante, e de que forma que a gente abrange novos mercados. Então, existem cases que a gente tem olhado que parece que, se for viável na utilização de blockchain, a gente pode abrir mercados novos que hoje não estão tocados, como, por exemplo, uma grande camada da população não bancarizada. Pode ser que tenha soluções para esse tipo de aplicação. Eu acho que nós estamos nessa fase aqui de educacional, então, a RTM está de parabéns por promover esse evento, porque é realmente para dar visibilidade do ponto de vista dos potenciais que esse novo conceito de tecnologia tem, para que a gente possa colocar solução para resolver alguns problemas. Então, nós temos uma solução buscando problemas a resolver. E o regulatório, como o Yared colocou, é um ponto importantíssimo e que no roadmap que a gente vai estar discutindo, nós vamos identificar provavelmente gaps regulatórios para que esta tecnologia possa ser utilizada com o ambiente regulatório apropriado. Então, existem desafios significativos nas várias etapas da utilização. Então, é algo que leva algum tempinho. E, para finalizar, alguns movimentos que aconteceram que são extremamente positivos, os nossos reguladores já estão estudando a matéria, têm feito interação conosco, tanto o Banco Central quanto a CVM. O Robert mencionou, a FEBRABAN acabou de montar um grupo de trabalho para se debruçar sobre blockchain, então participam várias instituições, nós temos tido discussões interessantes lá. E aí tem um desafio, assim, espelhado no modelo da R3, quem sabe um consórcio Brasil-América Latina para pensar alguns cases específicos da nossa região que
não tem uma abrangência global. Então, são algumas utilizações aqui que a gente lança como desafio para que a gente possa ir à frente essa discussão. Todos nós estamos aprendendo, então, como eu falei para vocês, provavelmente nós não temos respostas específicas para essa questão, é o que nós vamos aprender. Agora, a agilidade é super importante para que realmente a gente identifique alguns casos interessantes e comece a aplicar. As dúvidas que, eventualmente, tem o Cássio e o Leandro da CIP estão sentados lá em cima, eles que são os experts, são os universitários de plantão, eu passo para eles responder. Tudo bem? Obrigado.